Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Está começando mais um Logos, o nosso programa de exposição da Palavra de Deus. Quero convidar você para estar aqui comigo hoje. Nós vamos estar entrando aí no capítulo de Isaías 38. Vamos ver um pouco aqui sobre a doença, do rei Ezequias. E eu convido você a estar comigo nessa tarde aí, tomando seu cafezinho aí na sua sala, pegando papel, caneta, já anotando tudo desse estudo e acompanhando comigo aqui versículo por versículo. Caso você precise, ou queira, tenha alguma dúvida sobre esse sermão, sobre esse estudo, eu te convido a você entrar no meu Instagram, Renata Martins MP, tá logo aqui embaixo do seu vídeo, e me mandar alguma mensagem me perguntando sobre alguma parte que você ficou com dúvida. Vai ser um prazer aí te responder, combinado? Então vamos comigo aqui para a palavra de Deus, para a exposição da palavra. Como de costume, eu vou ler o texto bíblico, nós vamos orar e logo em seguida a gente põe a exposição da palavra, tá bom? Isaías 38, vamos lá, Isaías 38, o texto, o tema desse texto é: quando Deus muda a sentença, a oração prolonga as nossas vidas, tá? Então esse é o tema do nosso sermão. Vamos lá, a partir do versículo 1. Naqueles dias, Ezequias ficou muito doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não vai se recuperar. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor assim: lembra-te de mim, Senhor, como eu tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: volte e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do teu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade. Este é o sinal do qual o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás. A luz do sol, então, retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte. Isso aqui é um salmo, Ele diz assim no versículo 10. Eu disse, no vigor da minha vida, tenho de passar pelas portas do Sheol e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor, a terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam nesse mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi envolvida, enovelada, como se fosse um tecelão. E ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei paciente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como uma andorinha, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, venha em meu auxílio. Mas o que eu posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, pois tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito.
Tu me restauraste a minha saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Com o teu amor me resgatastes da tua cova da destruição. Lançaste para trás de mim todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvarão, como hoje eu faço. Os pais contam aos filhos a tua fidelidade. O Senhor me salvará. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. E Isaías disse: preparem em pletrastos de figos e apliquem-no à ferida para que ele se recupere. Ezequias então havia perguntado: qual será o sinal que subirei ao templo do Senhor? Essa é a palavra ministrada e nós vamos orar agora. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Senhor, eu oro nesse momento pedindo para que a graça do teu Espírito Santo venha sobre nós e que o Senhor traga revelação daquilo que o Senhor quer falar para nós, Pai. Senhor, aqui está a tua palavra. Me usa com graça, com autoridade, poder e graça do Senhor. Pai, que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem seja tocada de maneira especial. Que o nosso coração esteja aberto, receptivo para a tua palavra. E que o teu Espírito Santo venha se revelar a nós como nunca antes. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Bom, como eu estava dizendo, esse aqui é o rei Ezequias. Diferente dos demais reis, né? Ele foi um rei que trouxe de volta aquele louvor e adoração a Deus ao povo de Israel. Ele quebra ali toda a idolatria do povo, que o povo já estava idólatra por outros deuses. Então Ezequias, no tempo de Ezequias, ele acaba de novo com essa idolatria, acaba de novo com a falta de louvor a Deus e ele traz, né? Ele recupera, ele restitui tudo aquilo que um dia foi perdido pelo povo de Israel. E agora, no meio do seu triunfo, logo no meio do seu triunfo, ele é acometido por uma doença. Ele é surpreso por uma doença fatal, uma doença extremamente grave, como a palavra diz. E aqui no versículo 1 disse, né, que naqueles dias Ezequias ficou doente e quase morreu. Gente, aqui nós já começamos lembrando que, independente de quem você é, de quem eu sou, nós podemos sim passar por grandes sofrimentos como uma grave doença. Aqui o rei Ezequias, o rei daquele momento, ele não foi isento, né, de ter uma doença. Assim como eu e você, ele também teve uma doença. Não interessa o nosso cargo, a nossa posição, o título que eu e você temos, interessa que todos estão aí sujeitos a uma grave doença ou algo assim. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e dizer, olha só, olha o que a palavra de Isaías vem, né, ao rei. Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não vai se recuperar. Primeiro, a gente já começa vendo aqui que não era qualquer pessoa que estava liberando essa palavra. Era o profeta Isaías, um homem de Deus, um homem do qual era assim, ó, ligadinho com o papai e tinha ouvidos de fato da voz de Deus e aquilo que Deus falou para ele, ele libera para o rei Ezequias. Ó, rei Ezequias, se prepare, coloque aí, como está dizendo aqui, né? Coloque aí em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Então, a palavra do profeta Isaías ao rei Ezequias era exatamente uma sentença de morte. Quantas vezes eu e você podemos receber uma palavra de sentença de morte? Talvez nunca. Talvez nunca em nossa vida, ou talvez uma ou duas vezes na nossa vida, podemos aí receber uma palavra de morte. O rei aqui, Ezequias, ele estava nesse exato momento recebendo uma sentença de morte, dizendo que o próprio Deus iria tirar a sua vida. E quando isso acontece, querido, ele mesmo respeitando o profeta Isaías, ele mesmo sabendo quem o profeta Isaías era, quem era de fato que estava liberando uma palavra para ele,
ele sabia quem era. Ainda assim, a palavra de Deus fala no versículo 3, que Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha que interessante a gente ver aqui, a gente vê um ensinamento tão lindo de Ezequias, né? Ele sabendo quem era que estava liberando aquela palavra, Isaías, um homem de Deus, ainda assim, ele orou ao Senhor. Isso também nos traz um grande ensinamento. Já estou até trazendo aplicações pessoais aqui, né? Independente de quem libera uma palavra para mim, para você, querido, independente do final dessa palavra, qual é essa palavra, principalmente uma palavra de morte, uma palavra de fim, nós devemos orar ao Senhor. O rei Ezequias fez exatamente isso. Mesmo sabendo que a palavra vinha de Deus, mesmo sabendo que a palavra vinha através de um homem, um profeta de Deus, um homem de Deus, ainda assim, a palavra de Deus diz que ele vira para a parede e ele ora ao Senhor. Ele faz um clamor ao Senhor. Ele simplesmente desaba aos pés do Senhor ali e ele começa a orar. E que oração maravilhosa, gente, que oração quebrantada é essa a partir aqui do versículo 3, aonde ele diz: lembra-te, Senhor, de mim, como tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera. Aqui ele começa a abrir o coração para Deus. Ele se rasga diante de Deus. Ele não importa com o título que ele tinha, ele não importa que ele era o rei daquela nação. Ele simplesmente desaba diante de Deus, ele vira o seu rosto para a parede e ele agora começa a dizer: Senhor, não esqueça de mim, não esqueça a minha fidelidade que eu ando contigo, a minha devoção sincera para com o Senhor e tudo aquilo que eu tenho feito que é bom aos teus olhos. Olha só, e a palavra diz que Ezequias chorou amargamente. Gente, ele estava completamente quebrantado aqui. E o mais interessante é que ele não chora, ele não pede ao Senhor para ficar vivo, simplesmente para governar mais. Ele não chora pedindo a Deus para ficar vivo, para ser ainda maior, para ser ainda mais exaltado, para poder conquistar mais coisas. Não. Ele fala: Senhor, me deixe vivo para que eu possa te exaltar, para que eu possa ainda mais glorificar, ser fiel ao Senhor. Olha que interessante isso. Sabe, hoje em dia é raras pessoas que a gente pode contar no dedo. Pessoas que de fato poderiam um dia dizer isso ao Senhor: Senhor, olha a minha fidelidade. Senhor, olha o meu caráter contigo. Olha a minha devoção sincera ao Senhor. Não é verdade? Que eu e você venhamos esquadrinhar o nosso coração. Que a gente venha analisar o nosso coração para saber se de fato a gente tem sido assim como Ezequias. Será que a gente pode de verdade dizer que somos fiéis a Deus? Que estamos andando em fidelidade, em rendição a Deus, assim como esse rei estava? E olha só, a palavra de Deus no versículo 4 vem dizendo assim: então a palavra do Senhor veio ao profeta Isaías: volte e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos na sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos dos assírios. Olha só, gente, a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus foi até Isaías, o profeta Isaías, e ele fala: Isaías, volta lá para Ezequias e fala com ele que eu ouvi o choro dele. Eu ouvi a oração dele. Gente, a sensação que eu tenho aqui é de que enquanto Ezequias estava orando, enquanto Ezequias estava ali raciocinando, entendendo que o profeta tinha liberado para ele sobre a sua morte, o profeta Isaías tinha saído. O profeta Isaías já tinha ido embora. Porque a sensação que eu tenho é, olha só no versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: volte e diga a Ezequias. Significa o quê? Que ele já não estava mais presente. Ele já tinha saído da presença do rei. Ele já estava longe da presença do rei. E aí o profeta vai lá e fala com ele, né? Deus dá essa ordem para o profeta dizer: assim diz o Senhor, eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas.
Sabe, muitas vezes a gente fica pensando assim: Deus, o Senhor não me ouve. Eu choro, oro, só Deus sabe. Às vezes a gente fala: será que Deus está sabendo? Deus está ouvindo as minhas orações? Será que Deus de fato está vendo o meu choro? Querido, deixa eu te falar, no seu íntimo, lá no seu quarto, no seu momento com Deus, de desabafo, de quebrantamento, Deus ouve a sua voz. Deus ouve você, ouve a sua oração. Isso aqui mudou tudo na história de Ezequias. A oração daquele homem, a oração de um justo, moveu o coração de Deus, ao ponto de Deus dizer: eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e por isso eu vou acrescentar mais 15 anos na sua vida. Gente, isso é muito forte. A oração de um justo faz de fato muitos seus efeitos. A oração de um justo pode mudar o destino de pessoas e até mesmo de si mesmo. Olha só o que a palavra está dizendo. E aqui Deus fala: acrescentarei 15 anos na sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos dos assírios. A oração desse homem não só foi benefício a ele, mas benefício também a toda uma nação. Vocês estão entendendo isso? Toda uma nação foi beneficiada durante mais 15 anos em proteção das mãos de Deus por causa da obediência e da fidelidade do rei Ezequias. Quantas vezes eu e você, nós não estamos sendo fiéis a Deus e a gente não entende o porquê as coisas estão acontecendo na nossa família, ao nosso redor, que está tudo desmoronando, está tudo sendo perseguido, está todo mundo sendo destruído. Gente, olha aqui, foi muito claro essa palavra. Deus está garantindo que durante 15 anos agora, a partir daquele momento, Deus, ele defenderia não somente Ezequias, mas toda aquela cidade, por causa da sua fidelidade, por causa da sua devoção a Deus. Ele não se dobrou aos demais deuses pagãos, não, ele permaneceu fiel. Aí a palavra de Deus continua dizendo no versículo 7: este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Então, além de Deus falar: vai lá e fala com Ezequias que ele vai viver mais 15 anos e eu vou proteger ele, fala para ele também que eu vou dar um sinal. Eu vou dar um sinal dessa palavra que eu estou liberando e que de fato vai se cumprir. Qual que é esse sinal? Ele começa a dizer que eu farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que elas já cobriram a escada de Acás. Gente, o que estava acontecendo aqui? Olha só. Aqui, era como se fosse o relógio, sabe aquele relógio, né, direto pelo sol? Exatamente isso que estava acontecendo. Deus estava liberando uma palavra que ele iria curá-lo, que ele iria viver mais 15 anos e que, em prova disso, em sinal dessa cura, de que é o próprio Deus fazendo, ele iria fazer o quê? Ele iria retroceder o relógio. Ele iria voltar no tempo. E a palavra que quando fala 10 degraus da escadaria, ali, gente, dava aproximadamente 40 minutos. Olha que interessante. Deus volta o tempo 40 minutos para que Ezequias fosse totalmente curado. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se for preciso de Deus mexer no tempo para fazer o que ele prometeu, ele vai fazer. Se for preciso de Deus mover o tempo, tanto para trás quanto para frente, para cumprir a sua palavra, ele vai fazer. Ele fez isso com Ezequias. Ele atrasa o tempo, ele volta no tempo, ele volta no tempo 40 minutos, mas ele também acrescenta 15 anos na vida daquele rei. É certo que 15 anos depois ele tem um filho, esse filho vira um rei e esse rei destrói a vida ali da nação de Israel, mas ainda assim Deus cumpre com o que prometeu. Muitas vezes a gente tem que ter cuidado, sabe com o quê? Com a oração que a gente faz, porque essa oração pode ser respondida. Lá na frente, como eu digo, a gente vai ver nos capítulos posteriores agora, que o filho dele fez coisas que não deveriam. Se caso ele tivesse morrido naquele tempo do qual ele foi liberado para morrer, nesse capítulo que nós estamos estudando, talvez o filho dele, talvez não, certamente o filho dele não teria nascido e a história do povo de Israel teria sido outra. Mas, como tudo tem um propósito e de propósito, Deus faz tudo de propósito, com propósito, isso precisava se cumprir.
né? Então nós também temos que ter muito cuidado com o que nós oramos, porque vai que cumpre, vai que acontece. E aí não tem como voltar atrás, né? E aí a palavra de Deus diz aqui, ó, que a luz do sol retrocedeu aqui os 10 graus, que tinha sido avançado, e ali Deus cumpre com o que ele disse. Depois, no versículo 9, diz assim: depois de recuperar-se dessa doença, ou seja, depois que ele ficou recuperado, depois que Ezequias de fato ficou curado, ficou pronto, olha o que acontece. Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte. Gente, aqui ele começa a escrever um salmo. Ele começa a fazer um cântico para Deus em agradecimento a Deus pela sua cura. E gente, é um salmo que eu e você deveríamos ler. É um salmo que eu e você deveríamos orar ao Senhor. É um salmo que eu e você deveríamos louvar e glorificar o Senhor com esse salmo, com essas palavras. De verdade. Olha só o que ele disse. Eu disse, no vigor da minha vida, ou seja, o que ele está falando? Na mais força, né? Na minha força, no meu momento de mais vigor da minha vida, eu tenho que passar pelas portas do Sheol, ou seja, ele está falando, logo agora, no momento maravilhoso da minha vida, eu vou ter que passar pela sepultura? Não acredito nisso. Serão roubados os meus anos, o restante dos meus anos? Ele começa fazendo perguntas, né? E eu disse, não tornarei ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam nesse mundo. Gente, aqui em momento algum ele está falando, não vou mais governar essa nação, não vou mais governar o mundo, eu não vou ter mais poder para conseguir as coisas. Não é isso que ele fala. Ele fala pelo contrário. Olha o que ele diz, não tornarei a ver o Senhor. Olha isso, o Senhor na terra dos viventes. Ou seja, o que ele mais ansiava, o que ele mais amava, era estar na presença de Deus. O que ele mais adorava, o que ele mais gostava, era de estar de fato diante da presença de Deus, junto com o seu povo. E no versículo 12 ele fala, a minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada como se fosse tecelão. E ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. O que ele diz? Eu fui sendo como se eu tivesse sendo enrolado. Quando eu vi, a minha vida foi cortada. Como um novelo de lã. Eu fui cortado, ou seja, minha vida foi cortada. No momento que eu menos esperava. E no versículo 13 ele disse, esperei paciente até o alvorecer, mas como leão, ele quebrou todos os meus ossos dia e noite, ele foi acabando comigo. O que ele quer dizer aqui? Ele está falando sobre aquela doença, que dia e noite aquela doença acabava com ele. Dia e noite, os ossos dele iam se atrofiando, ia doendo, né? Todos os seus ossos iam se quebrando, a palavra de Deus disse. E ele diz aqui no versículo 14, gritei como uma andorinha, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa, olhando para o céu, enfraqueceram-me os meus olhos. Está vendo assim, todo esse lamento, ele se lamentava e ele começou a escrever tudo o que ele sentia durante a doença. Ele começou a escrever todas as suas dores, tudo que ele passou, tudo que ele sentiu no momento da sua doença. E aí ele diz aqui, ó, estou aflito, ó Senhor. Ou seja, exatamente no momento em que ele lembra, do qual ele olha para a parede e ora ao Senhor, ele fala, estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Ele não pede por ninguém. Ele não pede por um médico, ele não pede por um adivinho, por um profeta. Não, ele clama pela poderosa mão de Deus. Ele clama pelo médico dos médicos. Ele sabia que só Deus poderia curá-lo. Então ele fala, estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Quantas vezes eu e você, nos momentos de complicação da nossa vida, nós temos buscado ajuda em outras pessoas e não no Senhor. Nós temos que nos lembrarmos, queridos, que a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar o auxílio presente do Senhor. Buscar aquele que de fato vai nos tirar das nossas aflições. E aqui no versículo 15 ele disse, mas o que eu posso dizer?
Ele falou comigo e Ele mesmo fez isso comigo. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Ou seja, o rei Ezequias aqui está dizendo, foi o próprio Deus quem falou comigo que eu ia morrer. Foi o próprio Deus que falou comigo assim, ó, arruma a sua casa porque você vai morrer. Se conserta, porque você vai morrer. Olha isso. Ele está falando, foi o próprio Deus quem me avisou. Não foi mais ninguém que me avisou. Mas ainda assim, depois de receber essa palavra, eu ainda busquei, eu ainda clamei com a minha alma. E o versículo 16 diz, Senhor, pois então estas coisas... Não, peraí. Versículo 16. Senhor, pois tais coisas os homens vivem, e por elas também vivem o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Ou seja, ele é grato porque Deus agora permite com que ele viva. O restaura a saúde de Ezequias. O Senhor aqui agora, o rei Ezequias, né, ele agora agradece a Deus. Quantas vezes eu e você somos curados, mesmo que seja de uma dor de cabeça, e a gente esquece de agradecer o Senhor. Quantas vezes pessoas foram curadas de um câncer, curadas de uma doença mortífera, uma doença que era o seu final, e ainda assim não agradeceram o Senhor. Olha no versículo 17, diz assim, foi para o meu benefício que eu tanto sofri. Gente, essa fala aqui do rei Ezequias é interessantíssima. Ele fala, foi para o meu benefício que eu sofri. Eu sei que essa doença veio para Deus me curar, para Deus me restaurar, para Deus me modificar, para Deus me amassar. Foi isso que ele está falando. Ele fala, foi para o meu benefício, eu precisava disso. E aí ele continua dizendo que ele ia viver agora com humildade. Será que Deus não estava tratando o orgulho também daquele rei? E olha que ele era muito quebrantado, a gente viu isso no início, né? E ele fala, com o teu amor me agarrei na tua cova da destruição, lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Ou seja, ele reconhece o perdão de Deus. Deus perdoou todos os pecados dele e com isso permitiu com que o rei Ezequias vivesse mais 15 anos. Ele reconheceu a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Esse rei, ele reconhece essa graça de Deus. Eu e você temos que reconhecer a graça de Deus na nossa vida, meu irmão. Eu e você, nós precisamos reconhecer a misericórdia de Deus todos os dias sobre a nossa vida. Deus é maravilhoso. E ele diz aqui, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Olha o que ele está falando. O que vai adiantar de eu estar morto se eu não posso te louvar? O que vai adiantar, Senhor, se eu estiver na cova? O morto não pode falar. O morto está dormindo, esperando a volta de Jesus. Então, como vamos poder clamar e louvar ao Senhor? De maneira alguma. E ele continua falando, somente os vivos. Olha isso. Os vivos, somente os vivos te louvarão, como hoje eu estou fazendo. Ele está dizendo, Senhor, de que vale a minha vida morto? Nada, absolutamente nada. Porque eu vivo, eu sim posso te louvar. Vivo, eu posso engrandecer o teu nome. Vivo, eu posso dar testemunha do que o Senhor fez na minha vida. Gente, é isso que esse homem está fazendo. Ele está contando testemunho do que Deus fez na vida dele. Da cura que Deus liberou para ele. E ainda a sentença de mais 15 anos. Sem nenhum dia a mais, sem nenhum dia a menos. Ok, mas eram 15 anos a mais. Olha que legal. Tudo por causa da fidelidade desse homem. E a palavra continua dizendo, os pais contam aos filhos a tua fidelidade. Mas aqui ele está dizendo sobre, eu vou poder contar o testemunho aos meus filhos. Eu vou poder contar dos teus feitos para os meus filhos. E assim vai, né, gente? De geração em geração. E no versículo 20, o Senhor me salvará. Ou seja, ele confirma, eu serei salvo pelo Senhor. Cantaremos então com instrumentos de cordas todos os dias das nossas vidas no templo do Senhor. E ele confirma que antes quando ele recebe essa notícia da cura, ele fala, a partir de agora, Senhor, que o Senhor me curou, eu vou te louvar todos os dias da minha vida. Gente, ele já fazia isso.
É nítido no texto que ele já louvava o Senhor, que ele já adorava o Senhor, né? Ele era fiel a Deus, mas ele fala que, Senhor, certamente nós vamos cantar com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Ele iria louvar. Então, ou seja, ele, por mais que ele já fazia isso, ele já tinha o hábito disso, ele ainda faz um compromisso com Deus. Eu não vou deixar de te adorar. Que coisa linda. E aí, depois, no final disso, diz, né? Isaías diz, preparem um emplastro de figos e apliquem na ferida dele para que ele se recupere. Gente, aqui a gente vê um sobrenatural do Senhor acontecendo quando Deus regride com o sol, né, os 40 minutos, a gente vê algo sobrenatural. Mas aqui colocando, né, algumas folhas de figo sobre aquela doença e ele é curado, a gente vê também Deus agindo no natural. Então o que nós podemos ver com isso? Que Deus age tanto no sobrenatural, mas Ele também age no natural, no nosso dia a dia, no ordinário. E muitas vezes a gente esquece de ver isso. A gente passa despercebido aos nossos olhos. Por quê? Porque já estamos acostumados demais com o ordinário, né? Estamos acostumados demais de ver, às vezes, a graça de Deus. E aqui a gente finaliza. Ezequias havia perguntado: qual será o sinal que subirei ao templo do Senhor? Cenas do próximo capítulo, não é verdade? Bom, então nós finalizamos o nosso estudo aqui. Eu já fiz a aplicação toda durante o estudo e mais uma vez eu quero lembrar a vocês que Deus, ele é soberano. Independente se um profeta, um homem de Deus, um pastor, um conselheiro, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, libere uma palavra para você, dizendo que vem da parte de Deus, querido, não é o fim. O Senhor tem a palavra final e a oração de um justo pode muito os seus efeitos e pode mudar o cenário, tanto meu e seu, quanto de toda uma nação, de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Gente, a gente vai ficando por aqui. Então, o próximo capítulo aí, Isaías 39. Se Deus quiser, semana que vem nós estamos aí de volta. E fiquem com Deus. Mais uma vez eu digo, se caso tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem lá no meu direct, Renata Martins, MP. Vai lá no meu Instagram e pode me perguntar que eu vou ter o prazer de te responder e de estudarmos um pouquinho mais juntos. Combinado? Deus abençoe vocês. A gente vai ficando por aqui. Até mais.